O patrimônio cultural é um conjunto de bens que representa a memória e a identidade dos diferentes grupos formadores da sociedade. Um patrimônio que pertence a mim e a você. O poder público tem a função e o dever de guardar e promover o acesso às nossas riquezas culturais. E o tema do programa TV Câmara Entrevista de hoje é Políticas Públicas Culturais. E para falar sobre este tema, eu recebo aqui no estúdio Humberto Merati, ele que é consultor em políticas públicas. Humberto, seja muito bem-vindo aqui à TV Câmara. Obrigado, Daniel. Vamos começar pelo básico, né? Falando políticas públicas culturais. De fato, o que ela engloba, o que realmente está inserido neste tema? Legal, Daniel. As políticas públicas ligadas à cultura, ela tende a desenvolver o setor da economia da cultura, né? Em muitas cidades, né, a gente observa que algumas pessoas falam sobre ou o agente é cultural, ou o produtor é cultural, mas de fato existe ali o trabalhador cultural, né? E a política pública hoje voltada à cultura, ela tende a subsidiar nível de geração de renda, né? E inclusive algumas questões ligadas à própria economia criativa hoje, um dia que está chegando aí com uma força, né? Que é de você tentar fortalecer novos mercados, né? Hoje em dia é fácil de se notar que se nós pegarmos aí o início, né, de algumas atividades, né, referente à cultura popular, por exemplo, como a catira, que é muito forte aqui na região, nos tempos hoje, né, nos tempos atuais, ela se expandiu tanto que a cultura hoje é tudo que nós vivemos, as tradições e, inclusive, o novo que está por vir, né? Cultura digital, games, né? Inclusive, logo sai aí a chamada do FSA, que é o Fundo Setorial do Audiovisual, que irá promover aí a injeção de 10 milhões a nível de desenvolvimento de games recreativos para o setor cultural, né? Então, a gente percebe que a política pública de cultura, ela existe para fortalecer aquela cadeia que não tem uma certa demanda ou injeção. Assim como tantas outras áreas, a política pública hoje voltada à cultura, principalmente, ela visa aí um afloramento e um ressurgimento das próprias culturas existentes em cada município. E isso ela visa tanto na esfera municipal, estadual ou a nível governo, né? Fortalecer esse setor que de uns tempos para cá vem sendo um pouco tempesteado, se assim eu posso dizer, né? Tá certo. Humberto, a sua formação básica é em administração, você tem... Isso. Explica pra gente um pouquinho sobre a sua formação também nessa área de gestão de políticas públicas e o que levou você a realmente ingressar, né, nesse caminho. Há 15 anos eu já trabalho com a área de produção de eventos, né? E eu comecei a produzir eventos pequenos, né, como alguns festivais alternativos como rock, como eletrônico, né? Então eu também sempre tentei alinhar os meus estudos às áreas que eu estava ali atuando de momento. Então, até eu me tornar um produtor executivo da área de eventos, eu fiz administração, porque eu acho que a administração é um conceito básico que todas as pessoas deveriam ter acesso, né? Porque se você não planeja um determinado evento, você tem muito a dar errado, né? Depois eu vim aí para especialização na área de comunicação, claro. Eu via que faltava demais essa parte de comunicação e hoje em dia a gente vê que um dos maiores problemas na área pública, mas também na área privada, é a formação de público, né? Então eu senti que havia essa necessidade, acabei me especializando nessa área, né? Até eu chegar na especialização, por enquanto final, né, que é de gestão cultural e eventos, e eu sempre alinhei todos esses temas dentro da área de eventos, onde eu já estou há 15 anos. E de uns 5, 6 anos para cá, eu venho estudando um pouco políticas públicas, né?
administração pública e governamental, né? Que é uma área que é muito importante, ainda mais quando a gente vê aí, analisa que tem municípios que necessitam, né, que as coisas aconteçam e envolvendo essa cadeia produtiva da área da cultura com outros setores. E eu dei uma virada, né, de produtor executivo de eventos, eu comecei a atuar na área pública no nível de consultoria, porque de fato os órgãos públicos hoje têm uma demanda enorme, uma necessidade enorme de entender alguns processos. E se você hoje pegar e ver, Daniel, muitas pessoas que são boas de área estão aí no setor privado. Então eu resolvi ir para a área da administração pública mesmo, que é uma área muito interessante. E assim, a cada dia a mais eu aprendo muito mais do que se eu tivesse produzindo um evento específico. Porque cada cidade é um território, né? E cada território você possui ali costumes e hábitos. Né? E muitas vezes é difícil para o órgão público entender o território que ele está. Entendi. Estamos aqui conversando com Humberto Merati, ele é consultor em políticas públicas culturais. Este é o nosso tema do TV Câmara Entrevista de hoje. Humberto, quando a gente fala em políticas públicas, ou seja, é algo que abrange a todo mundo, né? A todo mundo. A todos. E políticas públicas culturais. Aí eu pergunto, como é que você vê hoje o papel da cultura na sociedade? Como é que a sociedade tem observado a cultura, a importância? Tanto a sociedade em si, quanto também ao poder público, a atenção voltada para a cultura. Sim, eu analiso, né, que diante dessa, né, real crise que nós, né, vivemos, os municípios eles têm se preocupado bastante. O que falta muitas vezes é verba, né? Porque se o município ele fica inadimplente, ele não consegue nem colocar para que aconteça outros programas no caso, né? A cultura é mais um, como você mesmo disse, né? Todos os setores e ministérios hoje ligados ao governo, praticamente todos eles existem ali a renúncia fiscal, igual acontece hoje na área de políticas públicas voltado à cultura. Isso faz parte, isso é necessário porque isso visa o desenvolvimento, né? De um ano para cá, Daniel, assim, aconteceu algumas coisas, né? A gente vê o nosso cenário político, ele anda bastante conturbado, né? E a gente vê que algumas vozes, né, que eram ligadas, sim, ao poder público, de últimos tempos para cá, vieram com grandes críticas, né? O setor é bastante criticado, sempre foi, né? Desde quando foi criada a Ancine, existia essa cobrança. E a Ancine, eu falo desde a ditadura militar, né? Porque ela foi a primeira política de cultura nacional, né? E de lá para cá, a gente vê que a inserção da área artística, ela aconteceu muito mais. Por quê? Porque as empresas elas entendem também que precisam apoiar o poder público por meio dos seus impostos, né? Só que o grande problema, o que é? É que eu vejo que, analiso que a sociedade, ela não tem todas as informações que ela precisa também ter na mão, né? Porque a renúncia hoje e a política pública voltada à cultura, ela não depende só do poder público ou da empresa privada, né? Do setor privado, mas ela também depende da própria sociedade civil. E a gente vê que existe uma desinformação muito grande, porque existem milhares de programas voltados à cultura, milhares de programas voltados à tecnologia, à saúde, em que os próprios contribuintes, eles poderiam auxiliar, né? Mas a gente viu que de um tempo para cá, a Lei Rouanet, né, ela foi aí alvo de algumas críticas, né? Olha, eu entendo que na Lei Rouanet todo mundo participa, é uma democratização muito grande mesmo. Há pouco tempo atrás puxaram a pauta para envolver projetos da área de
turismo para dentro da Lei Rouanet. E, no meu ver, a Lei Rouanet, ela conversa com a área da educação. Acho que é super importante que as duas andem alinhadas. O próprio setor turístico também, né? Eu acho que a cultura, existem, né, até, né, estudos, né, como escritores antigos, né, que citavam que a cultura humaniza o homem, né? Mas a verdade é assim, a cultura ela tá ali para ela ser mais um aparato e força, porque existem hoje comunidades de tradição que você vê que a educação e a cultura andam juntos, né? Então eu acho que é muito importante as pessoas elas irem pesquisar antes, né? Porque educação hoje sem cultura, eu acho que fica um pouco estranho. Eu acho que as duas estão ali juntas, né? Como é que pode eu não citar em uma escola hoje em dia, que é aquela lei 10.699, né? Que é a história do negro, né? A formação é desses povos negros, né? Então isso tem tudo a ver com a identidade brasileira nossa. Isso é cultura e isso também é educação. Humberto, quando se fala em cultura, né, normalmente movimento cultural e principalmente políticas públicas culturais, muita gente pode ter a percepção, assim como eu também tenho, de que algumas pessoas entendam dessa forma, de que quando se fala em políticas públicas culturais, estamos falando apenas dos movimentos voltados para áreas artísticas, né, para alguns movimentos voltados para a área da música, principalmente isso no Brasil é muito forte. Quando se fala em cultura, as pessoas se lembram mais ou do teatro, ou lembra mais da música. Aí eu pergunto a você o seguinte, com relação à própria cultura, como eu disse aqui na própria abertura, eu usei um termo aqui, que a cultura é um conjunto de bens que representa uma memória e identidade de diferentes grupos. Ou seja, a impressão que se tem hoje no país, e eu não sei, você como especialista para nos dizer isso, de que cultura realmente está muito segmentada a pequenos grupos ou a pequenos movimentos, e isso também não impede que ela cresça e que ela seja realmente mais aceita por parte da população e também do poder público? Daniel, assim, essa questão é uma questão que aí eu já puxo um pouco ao poder público, né? Vamos lá. O início da cultura em si, se nós podemos dizer, e as cadeiras, cinema, teatro, dança, música, são de fato hoje os grupos mais consistentes que tem dentro da área. Por quê? Porque é milenar, sabe? São manifestações artísticas que são milenares, sabe? É que nem a gente falar sobre cultura negra. É milenar, sabe? E hoje a gente vê poucos editais ao segmento, que eu acho que devia existir. Só que aí, assim, eu já jogo a responsabilidade na área pública pelo simples fato de que hoje a maioria dos conselhos voltado à cultura, as principais cadeiras são essas: música, dança, teatro, literatura, né? É claro que existe uma diversidade cultural bem maior, mas muitas vezes eu vejo que alguns municípios, eu vou primeiro pegar a parte de municípios, né? Seria a base, por exemplo, Seria a minha base. Por quê? Porque, assim, existem municípios que não adianta eu querer, né, propor um edital voltado a teatro, sendo que nesse município não existe sequer uma escola de teatro. Só que, claro, existem ali pessoas ligadas aos conselhos de cultura, que como já é uma cadeira antiga ali naquele setor, então você tende a ver alguns editais com mais, como é que eu posso falar, inserção do que outros, né? Então isso, primeiro, é uma visão que eu acho que que o município tem que ter, né? O que é o território onde você está para que você proponha editais, né? Em São Paulo, a gente tem, né, visto bastantes editais ligados à cultura digital, a games, né? Porque é uma nova entrada, né? E é uma nova forma de arte aí, expressão, que são os jovens, né? A gente vê hoje em dia meninos, né, brincando o tempo inteiro e também pequenas oficinas aprendendo
né, algum tipo de atividade artística que muitas vezes os municípios eles não entendem essa realidade. Agora eu vou pegar bem rápido, tá, Daniel? A forma aí do Estado. O Estado, a gente vê que muitas vezes os próprios editais, né, que o Estado acaba criando, também editais elitistas de culturas elitistas, né? A gente não vê uma certa abrangência de editais, por exemplo, a cultura periférica que existe, né? Então tem muitos grandes centros que de fato concentram, infelizmente, essa gama de editais em algumas áreas concentradíssimas, né? Quando nós vamos para a esfera federal, até que tentam criar sim muitas propostas, né, a nível de fomentar esses trabalhadores da cultura. Só que muitas vezes são editais com custos baixos, né? Então acaba se tendo, mas não é aquele... se tem alguns editais para privilegiar algumas áreas, né? Depois eu vou, se me permite, falar do meu último trabalho, que eu ainda estou realizando aqui em São José dos Campos. Vamos falar dele já já também. Eu vou te pegando esse gancho que você falou agora, nesses últimos minutos que nós temos neste primeiro bloco sobre o tema. Você falou com relação ao que é de competência do poder público, mas como o nome diz, movimento de políticas públicas culturais, ou seja, existe o poder público e o público também que pode desenvolver a sua arte. Você acha que a sua percepção, dentro da sua percepção, as pessoas ou os grupos estão desenvolvendo menos, realmente explorando menos as suas culturas públicas, as suas culturas, por exemplo, e não propagando mais isso, ficando só entre si? Estão morrendo, digamos assim, algumas culturas? Olha, a sua percepção? Então, Daniel, assim, eu já fiz algumas pesquisas a nível de território, né? O Vale é uma delas, né? Algumas expressões artísticas, por exemplo, a catira, o jongo, o folia de reis, é muito difícil conseguir apoio junto aos entes públicos e à própria iniciativa privada, né? A gente observa que, primeiro, hoje em dia, um agente ou produtor ou trabalhador da cultura, se assim eu posso dizer, existe hoje aquele aperfeiçoamento, né? Então hoje a gente vê que muitas manifestações aí tradicionais não estão conseguindo a sua devida entrada em muitos eventos que aí que tá, né? É poder público, mas ao mesmo tempo existe o poder privado quando existe a renúncia fiscal, né? Mas a gente vê que é muito difícil a inserção desses, né? Por quê? Porque quem é ligado à cultura popular, o mestre de cultura popular, ele muitas vezes ele não sabe fazer uma parte comercial para elevar o projeto dele ali. E isso, claro, depende de um terceiro, alguém que facilite para que, exemplo, um jongo retome com alguma ação na cidade, que há muito tempo foi esquecida. Acontece isso muito, né? A catira mesmo. Alguns municípios aqui do Vale existia uma força muito grande. E hoje a gente não vê mais. Por quê? Porque o mestre de cultura, ele não entende a linguagem que é entre o poder público e ele. O setor é privado e ele. E ele acaba ficando, muitas vezes, de canto apenas observando, que é um absurdo. Então, acho que assim, eu acho que é uma consciência que municípios e estados, né, tem que tomar, né? Porque a gente vê aí expressões fortes de cultura tradicionais, né, que não tem apoio, que não tem aparato e muitas vezes acaba não tendo mais os seus projetos em evidência. E isso é muito triste. Muito bem, você está assistindo ao programa TV Câmara Entrevista. Nosso tema de hoje é políticas públicas culturais. Estamos recebendo aqui no estúdio Humberto Merati, ele que é consultor em políticas públicas culturais. E a gente vai fazer um breve intervalo e voltamos já já com mais entrevista aqui na sua TV Câmara.